Eu gostaria que os santos de Deus que vieram a este arraial adorar se colocassem sobre seus pés um pouquinho. É para dar uma aliviada. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Nós vamos ler o versículo de número 12. Glórias a Deus. Estou sentindo algo grande aqui esta noite. Alguém para não sentir o que nós estamos sentindo aqui está com defeito de fabricação. Porque a presença de Deus é real. Oh glória, glória, glória. Todos encontraram Isaías 43 e 12. Olha o que diz aqui. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. E o que mais, irmãos? E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Cadê aquele glória? Aleluia! Coloque a tua mão no ombro de quem está pertinho de você, vamos orar. Poderoso e glorioso Deus, Papai Santo e Justo, nesta hora que a tua noiva, aleluia, está untada pela unção e pela glória do olhar do Altíssimo. Pai Santo, que neste momento, meu Senhor, as águas caudalosas do teu trono venha regar, aleluia, hidratar cada vida que está nesse arraial. Pai querido, eu te peço que todas as prisões, em todas as instâncias espirituais, sejam quebradas, aleluia, e as pessoas libertas para saírem, Pai querido, ao encontro da salvação. Salva, liberta, cura e também batiza com teu Espírito Santo e abençoa teu povo. Abraça teu irmão e diga: se crê, leva a bênção para casa. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Cante! Almas que no mundo vão sem a salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Oh glória! Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra a tenda teu andar. Oh glória! Quero também expressar gratidão a Deus pela vida do meu primo Edson e a minha filha na fé, né? Que Deus me deu o privilégio de Deus estar ministrando quando ela aceitou a Cristo como Salvador. Irmã Andréia está nos hospedando ali na sua casa. Devo dormir esta noite bem hospedado ali. Que Deus recompense. A Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta há de receber galardão de profeta. Deus recompense. Meus queridos, chegou a hora da palavra. Chegou o momento. Cadê o nosso tecladista para não deixar a gente sozinho? Queridos, eu tive uma experiência hoje à tarde. A gente não anda desprovido da presença do Pai das Luzes. O crente que colocou no seu coração a honrar a Deus, em nenhum momento da sua vida ele fica desprovido. Porque a Bíblia relata com propriedade e profundidade que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu quero dizer para você que o diabo não tem poder de ficar colocando a mão sobre aquilo que Deus tem te dado. Quando tu vive a plenitude da fé, aleluia, que você está arraigado, consubstanciado, aleluia, na palavra, o inferno tem que recuar. E uma coisa linda, o Senhor tem falado, essa é a terceira vez que o Senhor fala comigo a mesma coisa, e eu não posso arredar os pés daqui sem falar para você, porque eu sei a quem eu sirvo, e sei que te trouxe aqui para agregar um valor especial na tua vida, nos quais demônio nenhum tirará de ti. O Senhor hoje, glória a Deus,
O Senhor falou comigo algo. Eu estava ouvindo o barulho do ar-condicionado ligado. Eu não estava dormindo totalmente, mas eu comecei a ouvir aquela voz que falava no meio das grandes águas. Eu ouvi o explodir das águas e a voz que ecoava, que separava. A própria água se partia com a voz dele. E o Senhor começou a dizer uma coisa para mim. Ele disse: meu filho, apressa em avisar o povo desta região que um ciclo está fechado. Olhe para cá. Um ciclo está fechado. O inimigo tem tramitado porque há um desespero muito grande no inferno. O diabo está desesperado porque ele sabe que o plano que Deus tem, aleluia, em toda essa região é de trazer para cá o maior avivamento da história do Brasil. Quem crê nessa palavra, diga glória para Jesus. Mas Satanás sabendo, porque Deus, ele não oculta coisas grandiosas que ele quer fazer, pastor André Lira. Deus não esconde coisas de uma envergadura tremenda, ele não deixa escondido. Ele faz questão que o inferno saiba. E o inimigo agora marcou dentro de uma circunferência vários municípios que se estende desde a Formosa da Serra Negra e vai passando Riachão, pega uma ponta do município de Balsas, desce lá embaixo, vai fazendo um círculo. É uma região grande, Grajaú, e vai embora, Sítio Novo, até fechar o círculo. O inimigo recebeu reforços. Escute, para depois você não ficar por aí se perguntando: mas por que isso? Deus está te falando aqui o que vai acontecer. A terceira vez que eu sou acordado pelo Senhor quando Ele fala algo dessa envergadura. Deus, Ele não deixa que os justos fiquem sem informação. Ele nunca vai deixar você ser pego de armadilha. Não, aconteceu uma coincidência. Na vida de crente não tem coincidência, tem providência. E uma coisa que Deus me mostrou: o inimigo, ele está tão desesperado que ele vai causar algumas situações na vida de pessoas que simplesmente deixaram de vivenciar a plenitude do poder do Deus vivo para levar uma vida pé dentro, pé fora. Uma hora agrada a Deus ou tentando agradar o mundo. Não funciona. E o diabo tem uma lista terrível, aonde muitos vão tombar. Vai ser uma sequência que vai ficar os jornais falando. Imperatriz vai falar. O Jornal do Maranhão vai falar de uma sequência estranha de mortes que vai acontecer neste círculo gerado pela escuridão com reforço. E eu fiquei preocupado. Eu digo: Senhor, mas como assim? E o Senhor disse: assim como o animal que caça o seu alimento e procura o mais fraco, assim os demônios agirão para abater os que não têm nenhuma força para se defender. Você sabe o que é isso? Pega teu irmão aí no ombro, dá uma sacudida, pergunta para ele: tu entende isso? Irmão, ser crente não é só carregar a Bíblia. Ser crente não é só dizer glória a Deus, aleluia. Ser crente é estar moldado com caráter, aleluia, arraigado à luz da palavra do Todo-Poderoso. Ser crente não é só dar a paz do Senhor. Ser crente não é só viver nessa coletividade de pessoas juntas, compartilhando alguma coisa. Mas você tem que fazer a diferença. Aonde tu botar a planta do teu pé, faça a diferença. Eu disse hoje aqui pela manhã que o diabo não te respeita pela fragrância que tu usa, pela bolsa, pelo terno, pela marca, até do teu carro. Ele não está nem aí para você, pela tua fazenda cheia de gado. A única coisa que para Satanás é a comunhão que alguém tem, aleluia, com o Todo-Poderoso. É essa comunhão, aleluia. E o Senhor me disse que trouxe vidas para cá hoje. Muitas vidas que estão aqui hoje.
O Senhor diz 52 pessoas estão aqui. Entre 52 pessoas que estão aqui, em especial, o Senhor disse que 17 delas estão dentro daquela lista do ciclo, mas vieram para cá, Deus trouxe para cá, para te dar a oportunidade hoje do teu nome ser arrancado de uma lista, de uma sentença macabra, fria, terrível, que breve se executará. Mas te trouxe para tirar a corda do teu pescoço. Quem crê que Deus dá livramento? Quando o Senhor terminou de falar comigo, eu me sentei, procurei a irmã Lília, já tinha saído do quarto. Aí chegou a segunda embaixada, o diabo com raiva. Satanás agora chega, começa a me ameaçar, dizendo um monte de coisas. E eu deixei ele falar. Depois que ele disse um monte de coisa, eu digo: Senhor, te repreenda. Ele saiu. Eu disse: eu vim para cá, foi trazido por ele. E aquele povo que vai estar ali para ouvir, foi trazido pelo Pai das Luzes. Então alegra o teu coração, porque o diabo perdeu na tua vida essa noite. Quem tem glória, brada na terra. Queridos, vamos para a palavra. O interessante, a forma, a aplicação, como diz o nosso querido pastor André Lira, a ortodoxia. Isso aqui é forte, muito forte. O próprio Deus, ele declara algo extraordinário com uma palavra viva, poderosa e eficaz ao coração do profeta. O profeta estava inundado, aleluia, pela majestade gloriosa desta palavra. Palavra esta que nada pode resistir à glória desta palavra. Olha para cá, crente. E uma coisa tremenda que eu quero que tu entenda esta noite: você não veio aqui ou está aqui que alguém possa te julgar precocemente, dizendo, quem sabe, que tu é apenas mais um. É porque não te conhece. Porque quem está contigo é maior do que qualquer ameaça. Quem está com você é maior, aleluia, do que qualquer tentativa do diabo. Não adianta o diabo se erguer na tentativa de te sufocar, porque a bandeira que Deus te deu é maior do que ele. Ei, papai do céu, tem glória da glória. E uma coisa linda, ele disse: eu anunciei. Olha para o teu irmão e disse: não tem segredo. Não há segredos aqui. Foi anunciado. Não tem segredo, meu filho. É Deus dizendo para ti: eu anunciei. Foi eu quem te acordei. Foi a minha palavra que saiu da minha boca, que não torna para mim vazia, mas antes ela faz aquilo para que eu a enviei. Foi ela, a palavra, que agora, agregando valores na tua alma, tu está aqui para adorar aquele que é digno de ser adorado. Tu crê nessa palavra? Diga glória para ele. Meu Deus, já desceu a palavra. Fica em pé. Desceu a palavra. Ligou de gás. Oh, papai, é forte. Quem percebeu que Jesus está aqui, diga glória. É forte, ele está no arraial, aleluia. Legalas toria berquecia. Oh, Senhor, te amo. O Senhor disse que a fumaça de sua glória está sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para que você hoje entenda. Nesse momento que nós estamos nesse evento, esse evento incomodou a escuridão, viu, pastor Silvano? A escuridão. Aquilo que o diabo disse para mim hoje lá no quarto, que quando eu retornasse eu ia sofrer um acidente. Ele ia capotar minha caminhonete. Mas também ele disse que ia derrubar o avião que você está retornando para casa. Eu botei meu joelho no pé da cama e fui orar, rogando a Deus que nos leve seguro, sem nenhuma sombra de variação. O diabo está com muito ódio por causa desse trabalho, porque ele estava agindo. Olha para cá, escuta. O diabo estava agindo, fazendo o que ele queria aqui na região. Mas um lugar maravilhoso, esses rincões aqui do Maranhão. Mas o diabo estava agindo, fazendo o que ele queria.
essa festa, esse evento aqui na Soara, quebrou um elo que o diabo lutou muito para emendar. Essa festa quebrou. Eita, faltou uma mesa. Aleluia. Sacode aí o teu irmão, diz: o elo do diabo quebrou. Isso aqui é para quem crê. O elo do diabo quebrou. Tem gostinho de vitória. Só quem tem gostinho de vitória adora. Tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce. Quando sobe, leva. Me dá microfone. Tem gostinho de vitória. Tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce. Quando sobe, leva chuva. Quando desce, traz vitória. Muita gente chora a derrota. É muitos que choram a derrota. Chora quando tudo é solidão. Chora quando está desesperado. Meu Deus. Quando está apaixonado. Chora para chamar atenção. Chora quando morre a esperança. Chora quando está em depressão. Mas o crente salvo também chora. Mas seu choro é diferente. É diferente. Tem doutor gostinho Maestro. de vitória. É gostinho de vitória, doutor Rômulo. Tem gostinho de vitória. Tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce. Quando sobe, leva chuva. Quando desce, traz vitória. Dá pra cantar? Tem gostinho. Ô glória. Tem gostinho de vitória. Anjo sobe, anjo desce. Quando sobe, leva chuva. Quando desce, traz vitória. Quem tem glória para Jesus, diga glória. Meus irmãos, eu não sou médico. Médico é o doutor Laésio. Mas o Senhor coloca radiografias diante da nossa retina espiritual. E o Senhor me autorizou a orar por alguém aqui. E eu sei que Ele vai curar alguém aqui agora. O diabo está apavorado porque ele projeta para que a pessoa sucumba. Mas Deus entra com providência para te levantar, te colocar de pé, aleluia, para que você continue vencendo. E o Senhor me disse: meu filho, tu vais orar aqui por uma vida. E eu não posso deixar passar. Nós temos o núcleo ósseo. Aquilo que é chamado, que as pessoas chamam de tutano. Aqui tem uma serva de Deus, que ela está com enfraquecimento no núcleo ósseo. Quando o núcleo ósseo começa a se enfraquecer, começa a haver também, pelos ossos serem porosos, e aquela blindagem que faz o revestimento, que protege o núcleo, quando aquilo começa a faltar, começam as dores do quadril que vai para baixo, que para andar é uma luta. Mas o Senhor disse que hoje Ele tem um milagre. Ele vai reaparelhar dos calcanhares ao alto, até chegar uma altura da cabeça. E eu quero orar por ela. Ela está bem aqui, ó, segurando na cadeira. Venha para cá receber tua cura. Glórias a Deus. Eu quero pedir que alguém não deixe ela ficar só aqui, por favor. Glórias a Deus. Chegou a hora do teu milagre, viu, serva de Deus? Chegou o teu momento. Quantas vezes tu já se sentou, passando a mão de trás das tuas pernas, massageando, e aquilo tudo fervilhando? Mas o Senhor dos Exércitos hoje, pelo seu Filho amado Jesus, está te dando a tua cura aqui. Quem crê nesse milagre, estende a mão para cá. Poderoso, magnífico e excelente Deus, Pai querido, essa vida que é preciosa, ela não vai seguir em frente, meu Pai,
com mais essas sequelas que lhe maltratavam. Mas agora o Senhor reaparelha pelo seu poder o núcleo ósseo, toda a parte sintética óssea, as cartilagens que já sofriam encolhimento. Há poder no nome de Jesus, ser curada e limpa. E quem tem glória, dá glória para Jesus. Queridos, toma o seu assento, vamos para frente. Oh, papai do céu. Glória a Deus. E uma coisa que eu quero passar para você à luz da palavra. O Senhor disse que foi Ele quem anunciou. Ele disse: eu anunciei. Logo em seguida, Ele volta a dizer a segunda parte. Ele vai dizendo: eu salvei. Muitas pessoas estão batendo em portas erradas, pastor André Lira. Quantas pessoas estão batendo nas portas que de lá não tem nada que te dê garantia de vida eterna e salvação? Quantas pessoas estão inundadas pela fantasia de ver as coisas através de filmes e outras coisas? Você sabia que tem crente que acredita em filme? Em toda aquela parte teatral, cinematográfica, tem crente até acreditando naquilo. Você tem que ter, aleluia, a graça, a habilidade de conhecer a palavra genuína como ela é, sem perder tempo, porque o inimigo das nossas almas conhece a palavra. Mas pastor, como assim o diabo conhece a palavra? Conhece. Ele conhece tanto que lá no deserto, quando Jesus jejuava 40 dias e 40 noites, ele aparece agora lá, não fantasiado de um anjo caído, mas ele agora estava travestido de anjo de luz, na tentativa de confundir o mestre, que há 40 dias e 40 noites estava jejuando. Mas quando ele começa naquele diálogo macabro e frio, perigoso, com palavras capciosas, que ele agora aplica diretamente ao coração de Cristo. Olha o que, como Satanás, como ele é astuto e sagaz. Ele aponta assim para os pés de Jesus e diz para ele: manda que estas pedras se transformem. E disse: come. O interessante, pastor André Lira, é que ele não diz transforma aquelas pedras. Ele diz transforma estas, que estava bem pertinho de Jesus. Porque quando o diabo quer te derrubar, ele não usa o que está longe, ele usa o que está perto. Por isso tome cuidado, porque nem todo mundo é nosso amigo, e nem todo mundo está habilitado para conhecer os segredos da tua casa e da tua família. Cuidado para quem tu está abrindo a porta, porque o diabo é saliente e ele luta 24 horas por dia para parar. Mas escute, por que eu te digo que ele conhece a Bíblia? Jesus agora fala uma coisa tremenda. Jesus, ele se ergue, olha para a cara dele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca do papai. Quem crê nessa palavra, diga glória. Agora escute, olha para cá, para você entender. Satanás é tão astuto que você pensa que aquela palavra parou. Não, ele é persistente. É uma das qualidades que Satanás tem. Ele é persistente. Ele continua como aquele adágio popular: água mole em pedra dura, vai batendo até que fura. Ele é persistente. Ele agora pega Jesus Cristo, leva-o ao pináculo do templo. Agora você imagina que situação que Jesus ficou. Porque a Bíblia, quando fala pináculo, está falando de uma ponta que o templo tinha, uma ponta aguda. Ele colocou Jesus lá. Jesus estava lá no pináculo do templo. Para você entender que o diabo não está na terra para brincar de ser diabo. É muita gente dizendo: não, eu vou deixar mais para frente, agora não, eu sou muito jovem. Quer dizer que tu só quer se entregar para Jesus quando tu não presta nem mais para ser crente? É só uma sucata véia usada pelo diabo. Muitas vezes, quando vai passar pela restauração, é só os pedaços, que já não ganha uma alma para Jesus. E olha lá se salva dele. Olha para cá, escute. E o diabo agora trouxe Jesus Cristo naquele lugar desconfortável. Coloca agora o Cristo vivo naquela situação.
e disse para ele: está escrito. Está vendo aí? O diabo agora cita a Bíblia Sagrada. Está escrito: lança-te daqui abaixo. Querendo que Jesus se suicidasse, que Jesus fizesse uma tentativa. Por ele está 40 dias e 40 noites. O metabolismo humano com 40 dias de fome tem dificuldade de assimilar e também perde o senso do perigo. E ele apostou exatamente nesse enfraquecimento precoce da estrutura de carne do Filho de Deus. Quem sabe eu consigo dobrá-lo aqui. Olha para cá. Mas também a Bíblia diz, quando ele disse isso para que Jesus se lançasse de alto a baixo, porque estava escrito que os daria ordem aos seus anjos para o sustentarem, para que ele não tropeçasse em alguma coisa. Mas Jesus Cristo olha para a cara dele e diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente que não entende que aquilo que está presente de Deus na nossa vida é que nos dá a imunidade espiritual para que tu tenha conquistas e êxito naquilo que tu deseja e sonha. É essa presença, essa doçura gloriosa, esse poder agregado a nossas armaduras. E aí tem crente que, por não conhecer a Deus como Ele é, sofre muitas situações que não era para estar passando por isso. Mas hoje eu quero dizer para você, à luz dessa palavra, o Senhor diz: sou eu que te salvo, sou eu o teu Salvador. Não existe Deus estranho. Olha para cá, não tem Deus estranho. Quando ele diz isso, ele fecha a porta para qualquer uma outra situação que alguém queira pregar, dizendo que alguém vai a Deus por outro caminho. Vai não, meu filho. Jesus é a porta, e essa porta nunca passou por reforma, ela continua estreita. Tem glória para Jesus, dá glória. Mas você quer mais? Olhe para cá, para você entender como Ele é sagaz e que Ele não desiste fácil. Tem muitas pessoas hoje que era para estar bem melhor, mas por não saber administrar a vida espiritual, as situações que se opõem à tua fé, e se assombra diante de qualquer coisa que vem acontecer na vida dele, ele perde o equilíbrio. Satanás ganha terreno com isso, porque se tem uma coisa que o diabo aposta, é no medo daquele que diz que é crente. Crente não nasceu para ter medo, ele nasceu para ter coragem, para seguir em frente, sem olhar para trás. Quem crê nessa palavra, olha para o teu irmão e diga: não olha para trás, segue em frente. Diga para ele aí, dá uma sacudida nele e diga: siga em frente sem olhar para trás. É glória, 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 glória. Mas tem uma coisa, queridos, que o inimigo sempre ele vai tentar. Ele sempre vai sustentar isso na tentativa de parar você e te deixar inerte, te tornar estoico, insensível, para que tu não perceba a vontade do Pai das luzes na tua vida. Como assim, pastor? Escute, por favor. Uma coisa que eu tenho percebido, pastores aqui, homens de Deus, que eu tenho percebido nesse milênio, que é o terceiro milênio, uma coisa que me assombra, no meio dessa sociedade que nós vivemos, tem uma anomalia gravíssima que está se espalhando no meio das pessoas: a ausência de sensibilidade. Toca na pessoa que está perto de você e diz: tu ainda tem sensibilidade? Pergunte aí. Porque eu descobri, à luz da palavra, que sem sensibilidade, dificilmente, eu não vejo nem como alguém se salvar sem sensibilidade. Primeira coisa, a sensibilidade é que te faz identificar que algo glorioso está acontecendo, e pela absorção espiritual da tua alma, tu glorifica a Deus com toda a tua força. Pela sensibilidade tu é adorador. Pela sensibilidade, aleluia, você capta, você recebe os nutrientes poderosos do trono, aleluia, que te fazem adorar, aleluia, com muita inteligência e graça. Mas quando se ausenta a sensibilidade, as pessoas ficam estoicas. São pessoas que não, no culto,
elas são tolhidas de perceber que Jesus está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pregava num culto, há muito no começo do meu ministério. Eu estava pregando em um culto, e de repente, muitos vizinhos estavam numa casa de palha, lá, sentado na porta. O pastor foi insistir para eles virem, disse, não, nós vamos assistir daqui mesmo. E ficaram sentados na porta. Mas uma das crianças daquela casa, um bebê, devia ter 1 aninho e pouco, 2 anos. A menina começou a gritar e fazer assim, com as mãozinhas. E a mãe não conseguia calar, ninguém dava mais conta de calar a criança. A criança, você sabe que criança, ele tem a facilidade muito grande de ver coisas espirituais. E agora aquela criança começou, ainda não tinha falado nada a menina, mas de repente a menina começou a dizer palavras. E aquela família veio de lá para cá rompendo o povo. E a meninazinha fazia assim com as mãozinhas. E quando chegaram perto, aquele homem sem camisa, só com um calção, ele chegou perto e disse, pastor, está acontecendo algo aqui que eu não compreendo. A minha neta é fazendo assim, olha como ela está aqui. Ela me olhava e fazia assim. O que é isso? Eu digo, me dá, menina. Quando eu fiz assim, ela saltou, me agarrou e começou a me abraçar. Aí, sabe o que ela disse? Homem de branco. O homem de branco. Ela disse isso várias vezes, homem de branco. Homem de branco. Ela não dizia nem homem. Ela dizia o homem de branco. O homem de branco. Ela olhava o personagem que estava sobre o altar. Aí eu fico pensando comigo aqui, o próprio Deus que diz, eu anunciei, eu salvei. Não houve deuses estranhos no meio de vós, porque vós sois as minhas testemunhas. Eu sou Deus, diz o Senhor Jeová. Mas tem uma coisa, queridos, por que hoje nós que somos pentecostais, a quem o Senhor nos der a graça, a habilidade, a instrumentalidade, a sabedoria para assimilar as coisas espirituais e físicas, ei, e por que hoje nós somos uma igreja? Eu vi agora um pastor renomado dizendo, um renomado, viu senhores? Um renomado dizendo que a igreja se perdeu, que a igreja perdeu a sua originalidade, que a igreja perdeu suas origens. E foi dizendo coisa, e eu fiquei observando aquilo tudo. Ele falou muita coisa. Aí por último, ele disse que o Espírito Santo de Deus já não entra mais em qualquer igreja, já não está presente mais em qualquer cruzada. O Espírito Santo da verdade já não está em qualquer pessoa. Por quê? O Espírito de Deus, ele não se encaixa numa vida que, podemos dizer assim, uma vida comparada a um pinico. Não. O que Deus usa, o que o Espírito Santo usa, é um vaso limpo, ornamentado pela beleza da salvação, vivendo os ditames gloriosos da segurança, da paz, aleluia, e da felicidade. Então olhe para cá. Qual é a diferença quando tu vive a plenitude do Espírito? Pastor Silvão me lembrou algo aqui. No ano de 1983 eu estava em Serra Pelada, no garimpo, lá no estado do Pará. Eu lembro-me que um certo dia eu subi em uma daquelas escadas, adeus mamãe. Uma escada, era várias escadas emendadas até chegar lá em cima. E eu fui subindo a escada daquela, subindo. E quando eu cheguei numa certa altura, alguém gritou. Eu percebi o desespero das pessoas, dos homens que estavam na parte, já tinha terminado de subir e estavam tentando descer na outra escada. E eu vi eles fazendo assim com aquele saco na mão, dizendo, não sobe da pedra, pedra. Mas eu já estava na cabeça da escada, só para dar mais um passo e pisar na parte planada para a gente seguir. Aí quando eu vi aquilo, eu não tive condição de descer, até porque a fila não, era um encostado no outro, subindo. Não tinha como eu descer.
E a pedra veio na minha direção. Eu vi quando aqueles homens até tamparam os olhos para não ver a minha morte. E eu dei um grito, lá no meio daquele garimpo. Eu dei um grito que ecoou por cima daquela multidão. Eu disse: Jesus, eu sou teu servo. E a pedra veio rolando de lá. Quando chegou para me destruir, ela veio e virou de uma vez. Saiu, só fez arranhar um pouquinho a escada, só triscou, saltou, saiu matando gente lá para baixo. E eu fiquei me tremendo na escada. E o Senhor disse: meu filho, teus dias neste lugar estão se findando. E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe o que é isso? É a mão poderosa do Cristo vivo. Porque aonde quer que tu coloque a planta do teu pé, aleluia, o Senhor não vai deixar de monitorar você. É por isso que tu não é vencido, porque a poderosa mão do Senhor abate o teu inimigo ao pé da tua porta. Quem crê nessa palavra, diga glória. Sobre mim lançaram pedras, Oh, papai. tentando acabar com a minha vida. Aleluia. No caminho prepararam armadilhas, foi tudo em vão. Olha aí. Fui caçado feito um pássaro ferido, mas Deus me fez voar. É Ele quem te guarda. E eu pude atravessar É Ele quem te protege, crente. o imenso oceano. Oh, papai. Já em terra caminhei sobre os espinhos. Ah, foi difícil andar. É verdade. Mas o Senhor Jeová me envolveu em seus planos. Eu faço parte dos mistérios desse Deus. Há um segredo que ninguém sabe explicar. É um segredo, é glória. Não me fere a navalha, toda arma vem falha. Toda arma vem falha. Não consegue me matar. Não consegue te matar. Pega teu irmão, dá sacudida nele e diz: o diabo não vai te vencer. Quem tem esse glória da glória para Jesus de Nazaré? Oh, papai, deixa eu te dizer outra, para você saber que Deus é com aqueles, aleluia, que vive a plenitude da sua palavra. Meus queridos e amados irmãos, eu estava vindo da cidade de Luiz Domingues com a minha esposa, meus 2 meninos pequenos. Estávamos dentro de um ônibus. E quando chegou ali depois de Santa Luzia, aquelas curvas pesadas que tem ali para chegar em Açailândia, eu senti que alguma coisa no mundo espiritual iria acontecer e não era boa. Eu estava com o Tiago, meu filho mais velho, pequeno, no braço, e a Lília com o diretor, também pequenininho, no braço dela. Mas o Senhor disse para mim: sai daqui, deixa o menino aí, vai te sentar lá na primeira poltrona. E eu rapidamente digo: meu Deus, o que vai acontecer? Aí passa aqueles pensamentos: se o Senhor me tirou daqui, mandou colocar o menino aqui e me levou lá para frente, será que é eu que vou? Ou será que é a minha família que vai? Irmão, só deu tempo eu me sentar. Eu vi quando o motorista perdeu o equilíbrio do ônibus. E o ônibus deu a primeira rodada. As máquinas estavam fazendo um trabalho e jogaram água. E ele se perdeu em cima, o ônibus deslizou. Começou a derrapar e partiu para aquele abismo. Desceu capotando, era uma hora nós estávamos no teto em cima do povo. E foi capotando até que caiu dentro de um rio lá embaixo. Demorou um pedacinho. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, tudo diferente as coisas. Levantei, vi que eu estava bem. Eu digo: minha família. Corri e o ônibus começou a afundar. Ele caiu dentro do rio. Eu digo: Senhor dos Exércitos, minha família. Consegui achar minha esposa. E aí eu digo: olhei, cadê meu menino? Quando eu olhei, o Tiago estava debaixo de uma poltrona. Agarrei ele e ele me abraçou e disse: papai, o ônibus virou.
Eu digo, mas você está bem. Coloquei para a mãe dele segurar, mas cadê o Alisson? E o ônibus, a água já vinha de lá da parte de trás do ônibus, já estava chegando lá no meio do ônibus. Eu digo, se meu filho estiver debaixo de uma poltrona, ele já está morto. E muito escuro lá dentro, e eu comecei, quando eu entrei até numa certa hora que a água, eu vi um velhinho com a cabeça partida, o couro cabeludo caído para o lado, e ele estava segurando o Alisson. Ele disse, esse bebezinho voou nos meus braços e eu segurei. Quero dizer para ti que Jesus é o mesmo. Ele não vai te vencer, o inimigo não vai te vencer. O plano de Satanás contra a tua vida vai ser frustrado. Quem crê nessa palavra, quem crê, tudo que foi arquitetado na escuridão contra a tua vida, não prosperará. Peguei aquele velhinho com tanto carinho, porque o rosto dele era só sangue. Agarrei ele, saí tirando. Eu que ajudei a arrancar o para-brisa dianteiro daquele ônibus para tirar as pessoas, para que subisse. O povo da firma veio correndo, descendo para ajudar os feridos. Mas graças a Deus, não morreu ninguém. E o anjo do Senhor estava naquele ônibus. Você sabe o que é isso? É quando você vive, aleluia. Semelhantemente, eu também estava num voo, e o Senhor agora falou comigo que alguma coisa iria acontecer. E eu já fiquei preocupado. Eu digo, Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu entrei no ônibus, ou seja, no avião lá em Brasília, que eu entrei no corredor, eu sempre gosto de olhar assim para o final do avião. Quando eu olhei, eu vi Satanás lá no final. Eu disse, me deu uma vontade de voltar. Mas eu não sou covarde. Eu tinha que voltar para casa. Sentei-me, coloquei o cinto, mas o diabo estava naquele avião. Avião decola e eu pedindo a Deus misericórdia. Eu digo, Senhor, o inimigo está no avião. Aí Jesus disse, mas eu cheguei primeiro. Ei, papai, sacode aí o teu irmão, diga, meu Deus, ele chega primeiro. Quando o pistoleiro se arma na tentativa de tirar a vida de um crente, quem chega primeiro é Jesus Cristo. Ele chega primeiro. Todas as armadilhas que o diabo coloca na tentativa de te parar, quem chega primeiro é Jesus. Quem crê nessa palavra? E uma coisa linda, olhe para cá. O avião decolou. Aí de repente eu disse, meu Deus, há poder no teu nome. O avião não decolou. O avião estava fazendo taxiamento para a cabeceira da pista para depois decolar. E eu disse para Jesus, Senhor, esse avião vai sair do chão. Alguma coisa está acontecendo nesse avião. Eu estou sem paz. E o avião fez aquela, quando a torre libera para o avião acelerar, correr para decolar, o avião deu aquela acelerada. Antes de tirar o pé do freio para o bicho começar a correr, começou todo mundo tossir lá atrás nos banheiros. Era o povo tossindo. Eu vi quando as aeromoças passaram tossindo. Aí eu senti minha garganta queimar também, comecei a tossir. O diabo provocou um incêndio na fuselagem debaixo do banheiro do avião. E a fumaça se misturou e começou o ar-condicionado a jogar aquela fumaça química fétida. E eu comecei a sentir mal, todo mundo, o avião só fez desacelerar. Imediatamente correram, abriram porta para entrar oxigênio. E a gente começou a passar bem. Deixa eu te dizer, quando eu fui descendo, a aeromoça pegou no meu braço, assim que eu até, e apertou meu braço, que eu voltei aqui, olhei para ela, olhei com a cara ruim, que eu não sabia o que estava acontecendo. Ela disse, por tua causa, todos nós escapamos. Pega teu irmão, sacode. Diga, o teu Deus te honra. Ele te guarda, Ele te protege. Ele diz, sou eu que te salvo. Eu sou Deus e fora de mim não há, aleluia, quem possa fazer nada além do Senhor. Tem glória da glória. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Ei, papai, Vieram acompanhando o meu Senhor. Está posta e não fala nada. Pois quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É glória, cante. Quando
quando eu cheguei aqui, e Todo mundo. quando eu Canta, cheguei doutor aqui, Canta, amor. no meio da igreja ele passear. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. A essência do amor ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz, tirando do meu coração todas as mágoas. E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, Meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, no meio ele passeava. Opa! E quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Tem glória para Jesus. Deixa eu te contar. Esses dias para trás eu fiz uma turnê, fui até Querência. Mas antes de chegar em Querência, nós paramos na cidade de Confresa. E nos levaram para um café. Geralmente quando você está vivendo a plenitude na tua vida presente, tu percebe qualquer coisa ao colocar o pé em qualquer ambiente. Eu não sei se muitos são assim, porque eu sinto logo quando eu chego em qualquer lugar. Quantas vezes eu mais o Silvan, nesses 5 anos que as nossas agendas eram atreladas, nós chegávamos no lugar e ele dizia: pastor, você sentiu? Eu digo: já percebi. E eu entrei naquele café, passei por uma mesa, tinha umas senhoras conversando, tomando café, e eu segui para servir-me. Mas o Senhor disse dentro de mim: meu filho, volta. Resta 13 dias de vida para aquela mulher. Ela não me conhece, mas eu quero que ela me conheça. Irmãos, o povo daquela região, o povo meio que não aceita muito pastor chegar muito perto deles. Muito paranaense, não é dizendo que os paranaenses aqui não queremos aqui, mas tem muita gente que não gosta, nem que você falar, vamos orar, ele não quero oração não, tira até tua mão. Mas eu voltei lá e eu disse: minha senhora, eu passei aqui, você percebeu? Ela disse: eu vi. Quando eu passei, que eu cheguei ali, Jesus disse-me que resta 13 dias de vida para ti. O câncer que te consome está em estado gravíssimo, já está. E ela começou a chorar. Ela estava usando uma peruca. Ela começou a chorar e desabar. E olhou para mim e disse assim: Jesus, eu nunca me importei contigo. Eu nunca te dei muita atenção. E nesse momento, que para mim acabou, tu paras um homem que nem me conhece, para que a minha sepultura seja fechada. Eu abracei ela. O café todo ficou todo mundo parado olhando. E quando eu comecei a orar por ela, a glória do Senhor tomou conta. Ela foi instantaneamente curada. O Senhor tocou, ela estava pálida, ela ficou rosada. O sangue verteu no rosto. A mulher mudou completamente. E ela quase não me larga. Eu querendo sair, ela me abraçando. Você sabe o que é isso? É porque o Senhor é Ele que nos salva. Se coloque em pé. Oh, glória, 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 glória. Meus queridos, eu quero aqui dizer-lhes, em nome de Jesus, perante a sua face, não dá mais tempo para que as pessoas fiquem à deriva de valores da salvação. Não dá mais. Acabou-se. Eu estou pregando aqui e estou numa guerra. Estou numa guerra. Meu pastor, essa festa incomodou demais o inferno. Mas o inimigo ficou com muito ódio, com muita ira.
tem um cidadão chamado Ciríaco. O nome original dele, mas ele é conhecido como Didi. Ele não está muito longe daqui. Eu estou falando e o diabo está dizendo no ouvido dele que ele foi descoberto, que o plano dele foi descoberto aqui nesse culto. Ele mandou um jovem, eu digo jovem porque eu vi o rosto dele. O nome dele, o próprio Didi chama ele de Xande, deve ser Alexandre. E ele veio aqui nesse espaço, caminhou aí, jogando um pó que ele trazia dentro de um saco. Ele enchia a mão, caminhou por ali, arrodeou, desde o canto lá da casa pastoral por ali, saiu jogando, andou no meio dos carros, jogando uma coisa maligna. E eu quero dizer para o Didi agora: teus dias na região acabou. Teus dias acabaram aqui nesta região. O povo está aqui. Pode até ser que alguém que não tenha cobertura total esteja sentindo algum reflexo, mas eu quero dizer para você: antes que isso aqui fosse pisoteado pelos pés dos santos, quem primeiro passou aqui foi o anjo do Senhor. E eu quero dizer para você que Satanás perdeu de novo, mais uma vez. Pastor, o senhor vai aguardar, porque o Didi, ele não vai demorar, ele vai mandar alguém lhe dizer que o senhor tenha misericórdia dele, porque o Deus que tu serve hoje pisa no pescoço desse inimigo que estava já há bastante tempo. E é seu inimigo, viu, doutor Laércio? Seu inimigo. É teu inimigo. Fez muita coisa contra a tua vida no período da política. Muita coisa ruim ele fez. Sangue de animais foram derramados. Muita galinha preta, bode preto. Fez muito pentagrama, queimou a pólvora, abriu portais espirituais para que demônios agissem, para que você sofresse gravíssimos acidentes e que você não saísse da campanha com vida. Mas aquele que te guarda é maior do que toda obra que foi feita contra você. E eu quero aqui dizer hoje, eu não posso calar-me. Muitas mensagens maravilhosas e poderosas foram pregadas aqui nessa festa. Nós estamos aqui só fazendo resumo daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero aqui dizer para você, olha para cá. Oh papai, obrigado. Ele está desesperado lá. Ele não está nem pegando. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Ele está tão desesperado agora lá, que ele está juntando o que ele tem, está enfiando dentro de um saco. Porque ele sabe que a glória do Pai das luzes, o grande iluminar de Deus, o proíbe dele ficar na região. Quem crê que Deus para o inferno? Agora escute. Eu até agora estou com reverberar da voz de Deus falando sobre aquele círculo gigante aonde muitos não atravessarão. E aqui nós temos pessoas, pastor Silvano, que não vão chegar ao 1º de janeiro de 2024. Deus trouxe para cá, Deus te trouxe para cá, para que tu acorde de uma vez por todas, para que você desperte que vida, a proteção da vida é Deus quem dá. Não adianta dizer, não, eu vou sair protegido com um patuá amarrado no meu pescoço. Então olha para cá. O Senhor me disse 52 pessoas estão aqui. E dentro dessas 52 pessoas que estão listados para situações, tem 17 que o estado é grave. Tem muitas situações que pessoas que nem imaginavam, vai aparecer uma pressão alta, doida, louca, descontrolada. Outros,
uma enxaqueca terrível de ficar vomitando outros, com uma série de problemas. Mas tudo bem. Mas os 17 que aqui estão, a coisa é morte rápida. O inferno tramitou um projeto maquiavélico e botou uma marca para que você seja esmagado. E o Senhor é tão bom que te trouxe aqui hoje. Você até agora se segurou aí, mesmo com esse friozinho, mas você se sustentou aí. O Espírito de Deus hoje quer fechar 17 sepulturas cavadas, esperando dos 52, 17. O Senhor está dizendo: não pode sair daqui. Os demônios estão em festa, porque eles tinham certeza que ao final desse evento começaria uma verdadeira catástrofe. Mas Jesus é tão lindo que Ele está dizendo para ti hoje: sem mim nada podeis fazer. E eu não posso aqui ficar cozinhando o galo. O que eu tenho que te dizer e que você acorde assim, ó. Irmão, vocês conhecem o Estreito Maranhão? Quem conhece? Vocês lembram que há pouco tempo atrás o Estreito morreu tanta gente que o povo ficou desesperado lá? Quem lembra? Era uma morte em cima da outra, era morrendo gente, saía daqui, morria, era o carro matando, morria, caiu um dentro de uma loja, outro caiu do andante, outro caiu dali, e carro matando gente, moça sendo esmagada. O prefeito ficou desequilibrado, disse: acha o pastor Washington depressa. Onde é que ele está? Deus me mostrou num culto, aquele culto que nós foi lá no pastor, lá no Marinho, né? Lá no Pastor Marinho, no município de Estreito, Brejo do Pinto. Deus me mostrava tudo o que iria acontecer e eu avisei. E o prefeito estava lá, ele chegou lá e viu. E aconteceu. Eu tive que ir lá. Passei uns 3 dias na presença do Pai das Luzes, reforçando a armadura para mim poder dar uma ordem no mundo espiritual, como ministro do Evangelho. E aquele anjo da morte se retirou do Estreito. Mas o que me preocupa é que tem 17 aqui que está pensando: não, comigo não pode acontecer, deixa de ser bobo. Deus me trouxe aqui com um objetivo. Por isso que o diabo disse que ia capotar a caminhonete na minha volta e derrubar o teu avião. Se fosse você, dizia: se o Silvano fosse um homem de Deus, pela fé que ele tem, ele não subia naquele avião. Porque o diabo disse com tanto ódio, ele disse: a mídia vai ficar em luto. Tu já parou para pensar? Sair nos principais jornais: morreu o pastor Washington no acidente e o Silvano numa queda de avião. Morreram tudo no mesmo dia. O Brasil ia ficar de luto. Satanás, tu perdeu de novo. E eu quero só dizer uma coisa para ti, não vou continuar aqui mais. Olha para cá. As vidas, tem pessoas aqui não crentes, que Deus sabe que o nome dessas pessoas está naquela lista. Alguém que já foi crente, mas hoje está pelas beiradas, e o teu nome está naquela lista. E hoje eu não posso fazer outra coisa a não ser a te dizer: escapa pela tua vida hoje. Escapa pela tua vida. Eu vou contar até 10. Olha aqui o tempo que você tem, relógio de Deus, para tu sair do teu lugar depressa, para fechar a brecha, porque o diabo está preparado para atirar um dardo e te parar para que tu não atravesse para 2024. Eu vou contar até 10. Esse lugar bem aqui te aguarda. O anjo do Senhor com a espada brilhante está bem aqui, para que tu entre debaixo dessa espada, tendo a garantia da segurança pela salvação em Cristo. Eu vou contar até 10. Onde você estiver, sai do teu lugar depressa. Onde você estiver, a minha parte está feita diante do meu Deus. Onde você estiver, tu fostes avisado.
2, eu só conto até 10, e vai se fechar uma porta individual que te separa de Deus. 3, onde tu te encontrar agora, te movimenta do teu lugar. Sai do teu lugar, chega aqui e diga: Jesus, eu não quero ser mais um dos arrolados no livro da morte. 4, e vai se fechar a porta. Está vindo ali, está vindo ali uma vida com a sua criança. Está chegando aqui. Justifica tantas coisas. 5, vai se fechar portas individuais. É realidade que eu não posso me afastar. Escapa pela tua vida hoje. É a palavra do Pai das luzes para a tua vida. É o Espírito da verdade em Cristo te dizendo: escapa hoje. E por dentro 6, tu me sondas todos os meus entendimentos. meu Deus, Sem tua presença o relógio de Deus está não correndo. sei. Ele está dizendo para ti: escapa, escapa, corre, escapa. Não, 7, não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto. você que não é crente ainda, Por favor, o Senhor está dizendo para ti: escapa pela tua vida agora. não me deixe. Vem para o escape. A minha Entrega a tua vida hoje. Entrega a tua vida hoje. Implora, não me deixe, Olha ali. Senhor. Chega para perto. 8. E eu vou continuar contando. Eu vou continuar contando, tá? Tá fechando a porta. 8. E o Senhor está dizendo para ti: tu ouviu a palavra da verdade. Tu fostes avisado pelo trono da graça. Pesa sobre ti o peso da responsabilidade pela tua própria vida. Deus está dizendo: escapa agora. Vem depressa, porque a porta está se fechando. Meu Deus. 9. E eu vou começar a baixar minha mão. Eu vou começar a baixar minha mão. Você que ainda não é evangélico, tu foi avisado. Depois o pastor vai estar ligando para mim, para o Silvano, dizendo: ô pastor, rapaz, estava no culto daquele dia. O povo está aqui no velório. Está aqui no velório. Ouviu a palavra, participou da festa. Mas o inimigo o cegou. E ele não tomou um posicionamento. Vem depressa. Escapa pela tua vida. Glória a Deus. Meu Deus. Escapa pela tua vida. Escapa, escapa pela tua vida. O Senhor está me dizendo que aqui em cima desse púlpito, o Senhor está dizendo uma coisa aqui que queima o meu coração. O Senhor estava dizendo que aqui tinha um dos pastores que estão aqui ia chorar lágrimas grossas pela perda do seu filho. Lágrimas grossas pela perda do seu filho. Mas Jesus quebrou o ciclo letal da morte, que desceria esse jovem rapaz à sepultura. Olha para cá. Ainda está faltando pessoas aqui. Eu vou encerrar. 9. Mas ainda ficou pessoas para trás. Será que não for suficiente? Vai pagar para tu ver? Ele está te chamando.
Ele está dizendo para ti: escapa hoje, aqui. É aqui o lugar do escape. É aqui aonde se escapa, na presença de Cristo Jesus. Ei, Joe, não sei como vai você, mas vejo pelo teu olhar que não está nada bem. Meu filho, tu está acompanhado de quem aqui? Você de camisa Ei, vermelha. Joe, olha bem pra A senhora é você. mãe dele? Sogra dele? Você está tão diferente. A senhora gosta desse genro? Daquele cara. Eu quero dizer que ele estava na lista. Ele não atravessaria para 2024. Ele ia morrer esse ano. Na hora que eu olhei para ele, eu vi a marca da morte presente na vida dele. Mas hoje ele está escapando pelo poder do Cristo vivo e pela decisão de chegar à presença do Todo-Poderoso. Você Só Jesus, só Jesus, e também feriu só Jesus. quem a chamou. Chegue para cá, preencha esse espaço aqui. Ó. Pra você. Vem para cá, vem para cá. Você desprezou. Nós estamos em Você guerra. feriu Estamos em guerra. É guerra. quem a chamou. Mas o capitão todo-poderoso, general dos Só generais, que a vida preparou pra você. Você desprezou. Deus está te presenteando hoje, viu? Mas existe mais. Oh, glória! 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 Pastor Valmir, seu filho está aqui na frente. Vá lá abraçar ele, vá lá, desça lá. Vá lá abraçar seu filho. Agora eu entendi o pastor que ia chorar duramente pela perca do seu filho. Olha aí, o rapaz está aqui, ó. Vem pra Jesus. É um dos que desceria a cova. Aceite Jesus. Meu Deus, meu Pai, aleluia! Nós já vamos orar. Nós já vamos orar. Vem pra Jesus. Nós já vamos orar. Aceite Jesus. Deixa o pastor passar aí. E tudo Passe a merenda aqui, ó. bem. Oh, papai. Como é difícil para um pai receber um carro trazendo o corpo do seu filho. Uma mãe, ela não sabe se olha o corpo ou se bate com o rosto na própria parede para não encarar um filho morto. Eu agora entendi que eu não podia deixar de vir nessa festa. Ei, papai! Vamos orar? Você agora vai curvar a tua cabeça e colocar a tua mão sobre o teu coração. Peça para Jesus misericórdia pela tua vida. Cadê as pessoas que estão aceitando Jesus? Os que estão, levante a mão, os que estão aceitando Jesus, levante a mão. Aqui, levante a mão, os que estão aceitando Cristo como Salvador. Ali tem uma mão para ali, outra aqui, outra aqui, outra ali, outra lá. Pessoas que estavam afastados, que estão voltando, reconciliando. Levante a mão aí. Olha aqui, mão, mão, mão. Meu Deus, que coisa linda. Ainda está chegando mais um rapaz ali. Vem, meu filho, para a presença do Papai do Céu. Nós já vamos orar. Curve a tua cabeça, põe a tua mão sobre o teu coração. Poderoso e maravilhoso Deus, Pai querido e santo, usando a autoridade que tu tem me outorgada como ministro da tua palavra. Pai bendito, nós lemos hoje
que o Senhor é quem anuncia. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Não houve Deus estranho no meio de vós, porque vós sois as minhas testemunhas, e eu sou Deus, diz o Senhor Jeová. Pai querido, aqui estão vidas que se entregam, aleluia, ao Senhor, aleluia, escapando, meu Deus, de uma situação terrível, que este ciclo já começa a girar a partir do final desta festa. Pai querido, perdoa-os de todo o pecado que cometeram, por pensamento, palavras e obras. Escreve o nome no livro da vida, enche do teu Espírito Santo. Aqueles que estão aceitando a Jesus, aqueles que estão reconciliando, reescreve no livro da vida seus nomes, e que eles sejam cheios da plenitude de tua glória. E a maioria, ó Pai, daqueles que estão se sentindo, meu Pai, inaptos a subir no arrebatamento, com a vida, meu Pai, colocando em risco a segurança da salvação. Pai, perdoa-os de tudo que os assustava e das situações que agora os trouxeram aqui à frente. Que eles sejam ampliados os horizontes, sejam renovados pelo Senhor, e a aliança, aleluia, completa com Cristo a partir de agora. Quem tem um glória pentecostal para Jesus? Dá um abraço do teu irmão gostoso, vai lá, diga para ele: a vitória é nossa. E dê o teu nome aí, dá o teu nome aí para